Muitos de vocês já escutaram que diabético tem que tomar insulina para controlar a glicose. Mas a gente vai ver aqui que o problema não é esse. Dar insulina para o diabético é a mesma coisa que oferecer um copo de álcool ou um copo de bebida alcoólica para uma pessoa que não pode beber. Ou seja, nós estamos fazendo exatamente aquilo que não se pode, que é aquilo que ele tem que tirar, aquilo que a gente precisa de desmamar. Meu nome é Dr. Vinícius Andrade, eu sou médico nefrologista há mais de 15 anos. Eu trabalho com pacientes que são nefropatas decorrentes de diabetes e de outras doenças metabólicas, como resistência insulínica, que a gente também vai ver aqui. E a gente vai ver que diabetes não se trata com insulina e a gente vai entender também o verdadeiro problema na diabetes, beleza? Então vamos embora. Ó, como que é feito o diagnóstico de diabetes? Glicemia de jejum normalmente é o que é feito. Uma glicemia de jejum acima de 126, o diagnóstico está feito, ou hemoglobina glicada, que é a média das glicemias nos últimos 2 a 3 meses. A vantagem é de não precisar de fazer em jejum. Esse teste de tolerância oral à glicose, a gente oferece 75 gramas de destrozol para o paciente, substância extremamente doce. E depois de 2 horas, se tiver acima de 200, o diagnóstico está feito. E a glicemia ao acaso de 200 mg por decilitro também é o diagnóstico. Como que não é feito o diagnóstico? Uma glicemia abaixo de 100, entre 100 e 126 é dita que tem uma glicemia de jejum alterada. E uma glicose acima de 126, eu já falei, é o diagnóstico. Esqueci de colocar aqui. Uma glicose entre 140 e 200, neste teste aqui, que é o teste de tolerância oral à glicose, é dita de tolerância à glicose reduzida, certo? Então, esses exames, eles são os exames que eu vou dar o diagnóstico e entender qual que é a fase das pessoas, qual que é a fase do paciente dentro do contexto. Se ele é diabético de verdade, se ele tem tolerância oral à glicose reduzida, ou se ele tem um teste de uma glicemia de jejum alterada, ou se ele não tem diabetes. Mas vem cá, mas por que você está falando então que eu tenho que saber o verdadeiro problema da diabetes? Já tá tudo dito aí, não está não? Não está. Vamos lá. Olha, esse é um slide que é extremamente importante, que eu adaptei, que a gente está vendo aqui. A hiperinsulinemia ocorrendo 20 anos antes, isso aqui é uma linha de tempo, 20 anos antes do diagnóstico de diabetes. Antes, a gente já tem hiperinsulinemia até 20 anos antes. Resistência à insulina, que a gente vai ver um pouco na frente também, que isso já é uma condição que é extremamente nefasta para o ser humano. Uma tolerância à glicose reduzida, que é quando a gente vai pegar o paciente aqui, exatamente nesse momento, entre 126, entre 100 e 126, tolerância à glicose reduzida, a gente vai ter complicações cardiovasculares já com 5 anos, depois, já com quadros de resistência insulínica, a gente já tem uma série de problemas, que são problemas vasculares. Mas essas complicações cardiovasculares, elas vão ficar muito mais proeminentes já com 5 anos antes de fazer o diagnóstico da doença. E aqui, já no diagnóstico da doença, a gente vai ter também já o famoso leite derramado. A gente vai ter que correr de fato atrás do problema. Então vamos dar sequência? O que acontece com o sangue das pessoas que têm diabetes? Todo mundo já sabe, que é um sangue que fica com uma glicemia mais elevada, um sangue que fica doce. Inclusive foi assim que foi dado o nome de diabetes mellitus de mel. A pessoa fazia xixi e via que as formigas, elas iam lá e ficavam ali naquele xixi, se acumulavam ali no xixi. Então, o sangue das pessoas ficam doce, fica com açúcar. Só que o que não se fala, o que é muito pouco disseminado, inclusive nas faculdades de medicina, inclusive nas residências, inclusive entre outros profissionais, é que o problema da diabetes não é da glicose. O problema, essa é a consequência do problema. É como se fosse, por exemplo, eu culpar uma pessoa que está com febre, única e exclusivamente a febre.
ele tem um quadro infeccioso. Se eu tratar a febre, eu estou tratando os sintomas. É assim que acontece com o diabetes. Se eu trato somente a glicose do diabetes, eu dando insulina, e principalmente para um problema que é de hiperinsulinemia, eu estou tratando somente os sintomas e agravando um problema base, que é a raiz do problema, que é excesso de insulina. Certo? Então, o que acontece com o sangue dessas pessoas? Elas ficam realmente com a glicose elevada, mas depois de anos de hiperinsulinemia, de resistência insulínica, aí sim eu tenho o diagnóstico de diabetes, que é a glicose alterada, que é esse diagnóstico com a glicemia acima de 126. Então, de onde vem o açúcar, pessoal? O açúcar ele vem de dois locais principais. Primeiro, do fígado. A gente não pode fazer nada para controlar a glicose que vem do fígado por um mecanismo de gliconeogênese, etc. Isso, inclusive, a gente pode usar ao nosso favor. A gente vai ver no decorrer aqui das nossas aulas que a gente vai usar isso ao nosso favor. Agora, o açúcar, que é o carboidrato que a gente consegue controlar, é aquele que vem da dieta. O carboidrato, ele sim tem um efeito extremamente importante em picos de insulina. São os carboidratos aqui 20 anos antes que eu estou fazendo hiperinsulinemia. E o que causa a resistência à insulina aqui na frente? São esses picos, essa hiperinsulinemia persistente que vai me fazer então uma resistência à insulina depois de anos depois. É muito simples, é só que a gente pensar o que causa a resistência, por exemplo, a um antibiótico. É o uso desse antibiótico frequentemente. O que causa uma resistência a uma droga para dor, um opioide, que é um remédio forte para usar para dor, é a resistência ao uso desse antibiótico. Então, eu já fiz inclusive um vídeo, se vocês voltarem ali no meu canal, vocês vão ver que tem um vídeo inclusive sobre resistência insulínica, as causas de resistência insulínica, e lá, inclusive eu convido vocês a seguir o meu canal lá no Instagram, a seguir o meu perfil no Instagram. Lá a gente fala também muito sobre resistência insulínica. O que causa resistência insulínica é estímulo persistente de insulina. Isso eu vou deixando o corpo cada vez mais resistente, um mecanismo que chama down regulation do receptor, certo? Então o açúcar vem de dois lugares. O açúcar vem ali do fígado, que eu não posso fazer absolutamente agora. O açúcar da dieta, sim, esse açúcar eu consigo controlar e é ele que a gente vai conversar sobre durante bastante tempo aqui no nas nossas aulas, enfim. Olha, vamos ver. A gente tem tudo que a gente come no nosso prato tem gorduras, proteínas e carboidratos, certo? As gorduras elas têm efeito neutro na insulina, absolutamente nada. As proteínas têm um efeito muito leve, mas ela é contrabalanceado por outros hormônios. Já os carboidratos, eu faço pico importante de insulina e eu faço então resistência insulínica na medida que a gente vai comendo carboidratos frequentemente. Esse problema, pessoal, não acontece da noite para o dia. Ninguém dorme são e acorda diabético. Muito pelo contrário, a gente viu aqui em cima que a gente tem uma linha do tempo de aproximadamente 20 anos de evolução de quadros de hiperinsulinemia, resistência insulínica, tolerância à glicose diminuída, e infelizmente acontece demais as pessoas simplesmente receberam, olha, a minha glicose está acima de 126, eu fui diagnosticado com diabetes, e antes eu não tinha. Mentira, infelizmente eu vou ter que te dizer que isso não é a verdade. Não é a verdade. Você já tinha quadros de hiperinsulinemia, de resistência insulínica, e digo mais, você ainda tem lesões de órgãos-alvos visuais, lesões renais, lesões vasculares disseminadas, certo? E, infelizmente, isso é o que a gente vê frequentemente. Se vocês já viram, eu quero que vocês podem, escreve lá no comentário. Eu já vi pessoas com diagnóstico de resistência insulínica ou com diagnóstico de diabetes receber insulina para o tratamento. Eu quero que vocês me digam isso aí. Se realmente, se vocês já viram, logo no primeiro diagnóstico, receber insulina para um tratamento. Veja bem, pessoal, a gente está falando de um quadro de excesso de insulina. E como que eu vou dar mais insulina? Eu estou tratando os sintomas da pessoa. Então, não se trata de diabetes com insulina em raríssimas exceções. Dar insulina para o diabético é realmente
uma tragédia, porque a própria insulina ela já é tóxica e causa vasculopatia. Então a doença não acontece mesmo da noite para o dia, ninguém dorme são e acorda diabético. Ela tem aproximadamente 20 anos de evolução, desde quadros de hiperinsulinemia, resistência insulínica até cursar com elevação de glicemia. E a resistência insulínica, o que é? Já falei, é quando a gente estimula muito essa insulina, essa mesma insulina, ela não vai fazer o efeito que ela fazia antes. Por exemplo, a insulina ela serve para colocar, ela é, dentre outras funções, ela coloca o açúcar para dentro da célula para ser utilizada, a glicose para dentro da célula para ser utilizada como energia. Só que a pessoa normal ela usa X de insulina. A pessoa com resistência à insulina tem que usar 2, 3x, certo? Então aqui, ó, essa pessoa aqui resistente insulínica, ela antes, quando ela era normal, ela usava X, usava, vamos colocar que a insulina basal dela é de 5. Aqui já começou a ficar com 8, aqui ela já está com 16 e aqui é de 20, ou seja, ela vai precisar cada vez mais de insulina para colocar essa glicose para dentro. Só que chega um momento que ela não consegue manter essa elevação contínua de insulina. O que acontece? Aí sim a glicose sobe. Só que é aí que normalmente o diagnóstico é feito. Infelizmente, tarde demais. O problema já aconteceu e problemas graves, certo? Sinais clínicos e laboratoriais de resistência insulínica praticamente não existem. Existe um sinal clínico que se chama acantose nigricans, que é um escurecimento das dobras cutâneas, que a gente pode ver em alguns casos, não em todos. Isso é um sinal bem clássico, certo? E também a gente pode ver um sinal indireto, que a relação abdômen, da circunferência abdominal, a altura, ela vai estar mais da metade da altura. Por exemplo, eu pego uma fita métrica, eu meço o meu abdômen, eu vejo a circunferência abdominal. Se tiver maior do que a metade da minha altura, isso é um sinal indireto de que eu tenho também resistência à insulina. Entre exames laboratoriais, o que a gente pode chamar muito a atenção e que realmente também não é feito por uma série de fatores, inclusive convido vocês a baixar o meu livro de resistência insulínica, saber se vocês ou se o paciente de vocês tem resistência insulínica, está lá no meu perfil, no link da bio do Instagram, lá tem. Vocês vão entender o porquê que as pessoas não fazem normalmente o diagnóstico de resistência insulínica e não pedem insulina basal. O diagnóstico é feito com insulina basal. Se eu tiver um nível de insulina basal acima de 10 ou 12, eu já posso desconfiar de forma muito importante, de forma muito contundente, de resistência insulínica. Esse exame deve ser solicitado. Mas só ele é suficiente? Não. Só ele não é suficiente, porque pode ser que a curva de elevação de insulina ela não seja adequada. Muitas vezes a insulina basal é normal, mas a pessoa faz uma curva muito alta de elevação de insulina, e isso também a gente vai ver logo para frente aqui nos nossos conteúdos. Convido você a continuar aqui com a gente, porque aí nós vamos entender exatamente como fazer esses diagnósticos mais específicos de resistência insulínica. Mas primeiro aqui, o que a gente tem que sair sabendo é o diagnóstico é feito pela insulina basal, tem que ser solicitado. O índice Roma também é um exame que normalmente a gente pode solicitar, que é basicamente que ele é baseado na insulina basal também. Veja bem, se a diabetes ela é uma doença da insulina, veja bem, eu tenho uma doença que é a elevação da insulina. Por que eu vou dar mais insulina? Ou seja, eu não tenho que tratar uma hiperinsulinemia, uma doença que é causada pelo excesso de insulina com mais insulina. Isso aí é uma tragédia. Eu tenho que tratar isso na raiz do problema. Como? Retirando tudo que faz picos de insulina. Certo? Então, na próxima aula a gente vai ver a influência de carboidratos, gorduras e proteínas nessa insulina e como a gente vai fazer para manejar tudo isso. Beleza? Se você gostou da nossa aula, dê um like, não se esqueça de seguir o nosso canal, aperta lá o botão das notificações para você não perder nada, que a gente tem muito conteúdo bacana. Um abraço, saúde e paz.